E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo de número 8. Gênesis 41, verso 8, que diz assim: E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Eu li Gênesis 41, o verso é o de número 8, na passagem pela qual Faraó vai chamar todos os adivinhadores que estavam no seu palácio e ninguém vai conseguir interpretar o sonho de Faraó. De modo que ele vai chamar os sábios, vai chamar os adivinhadores, e os caras, mesmo com a sua intimidade, com a sua divindade, eles não conseguiram trazer a real interpretação do que estava acontecendo com o sonho de Faraó. Por causa disso que vai aparecer a história de José na história. Por causa disso que vai aparecer José nessa história, né? O copeiro vai lembrar que quando ele estava preso, quando ele estava na prisão, ele encontrou um homem dentro dessa prisão que trouxe a interpretação do sonho que ele teve. Ele disse que o sonho se cumpriu. Aí ele vai apresentar José para Faraó, de modo que Faraó vai mandar chamar José para que José venha e interprete o sonho. José vai vir, vai ouvir o sonho de Faraó e vai contar a interpretação. E depois que conta a interpretação para Faraó, Faraó fica maravilhado. Nossa, esse cara, ele é fenomenal, não tem um homem mais sábio do que ele aqui no Egito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar como governador do Egito. Por quê? Porque você foi um cara que demonstrou ter sabedoria para interpretar o meu sonho num período onde ninguém desse palácio conseguiu interpretar. Existem algumas aplicações dentro dessa história aqui onde Faraó não consegue a interpretação do seu sonho. Existem algumas aplicações aqui que são muito pertinentes para a nossa vida, e eu quero ficar apenas com o versículo 8, eu não quero nem avaliar o contexto todo. Só o versículo 8 que diz: E aconteceu pela manhã que o seu espírito perturbou-se. Olha, preste atenção aqui. Faraó está perturbado. Perturbado com o sonho que ele tem e ninguém consegue depois interpretá-lo. Ele está perturbado e é por causa dessa situação que vai aparecer José na história. Você percebe que quando Deus ele quer mover, quando Deus quer fazer, ele até perturba os outros para que os propósitos dele se cumpram? Às vezes Jesus ou Deus ele é capaz de incomodar alguém para que a promessa ou o projeto dele venha se encaixar. Às vezes Deus incomoda alguém, como o texto diz que Faraó estava perturbado com seu sonho. E essa perturbação aqui não era comum. Essa perturbação aqui não veio do nada, sabe? Às vezes Deus incomoda certas pessoas para que a promessa dele se cumpra sobre a nossa vida. Às vezes Deus toca em alguém para nos abençoar. Às vezes Deus toca em alguém para que as portas se abram. Às vezes Deus tira um sono de alguém só para lembrar de alguma pessoa ou daquela ocasião para que o propósito dele se cumpra. É o que está acontecendo. O Faraó está perturbado. Mas Deus está no controle de todo esse cenário. E está usando tanto o sonho de Faraó como também a perturbação dele para que José apareça na história. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus incomoda outras pessoas para que a gente chegue até os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Talvez você não esteja entendendo muito essa aplicação, mas eu vou melhorar a aplicação para você entender. De repente você está orando ao Senhor e está dizendo: Deus, eu não vi nada acontecer até agora. Eu estou orando por uma porta de emprego, está tudo fechado, não estou vendo nada acontecer, mas pode ter certeza que nesse momento Deus pode estar incomodando o sono de alguém
para te encaixar no propósito dele. Quem sabe Deus vai visitar uma empresa, quem sabe Deus vai visitar um empresário, quem sabe Deus vai visitar o dono desse lugar, quem sabe Deus vai incomodar alguém para que você chegue. Porque Deus usa caminhos. Deus cria caminhos. Às vezes ele pode tocar em alguém, às vezes ele pode despertar alguém, às vezes ele pode dar um sonho para alguém, às vezes ele pode incomodar essa pessoa para que a bênção de Deus chegue até você. O faraó está perturbado com o sonho que ele tem. E ele está tão perturbado que ninguém consegue interpretar o seu sonho. E perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia conseguido interpretar os sonhos de Faraó. Por que os adivinhadores não interpretaram? Por que os sábios também não conseguiram interpretar? Eu preciso entender algumas coisas aqui. Primeiro, porque quem iria aparecer na história era José. Era o tempo de José. E quando chega o tempo de José, ninguém consegue atrapalhar. Quando chega o tempo de Deus, ninguém consegue atrapalhar. Pode ter adivinhador, pode ter sábio na história, pode ter mais gente envolvida. Se chegou o tempo de Deus, ninguém consegue atrapalhar. E eu preciso ter isso na minha mente. Eu não preciso ficar me sentindo inseguro, achando por que eu estou sofrendo, estou num processo, parece que Deus não vai cumprir. Não, não é que Deus não vai cumprir, porque não chegou o tempo. Porque quando chegar o tempo, até quem tenta atrapalhar acaba ajudando. Porque os adivinhadores não conseguiram. Como eles não conseguiram, quem é que vai conseguir? Aparece José para interpretar o sonho de Faraó. Então, eu preciso entender que Deus está no controle de toda a história. Eu preciso compreender que José ainda não tinha sido exaltado por Deus, porque não era o tempo. Por isso que ele foi preso, por isso que ele foi vendido, por isso que ele passou por várias situações. Não era tempo. Mas quando chegou o tempo, Faraó podia chamar sábio, poderia chamar adivinhadores, poderia chamar os cientistas, os homens mais inteligentes do Egito na época, como ele chamou. Mas ninguém ia interpretar. Porque o que era de José ninguém roubava. A cadeira que era de José ninguém podia tirar. Adivinhador não tomava. Sábio não tomava. Porque o anel de governador e a cadeira de autoridade Deus havia preparado para José. Então guarda essa palavra no teu coração, porque aquilo que é teu ninguém vai roubar. Aquilo que Deus tem preparado para você, ninguém vai tirar. E quando chegar no tempo certo, vai se cumprir. Quando for o tempo de Deus, você vai ver a promessa se cumprir. E não se cumpriu ainda porque ainda não é o tempo. Porque quando chegar o tempo, até quem tentar atrapalhar vai te ajudar. Até quem tentar fechar vai florescer para você. Até quem tentar te manchar, te impedir, vai servir como um trampolim, como uma ponte para te levar até o propósito. Por quê? Porque quando chega o tempo de Deus, ninguém consegue impedir. Chegou o tempo na vida de José. Por isso que ele está gozando da promessa e do projeto que o próprio Deus havia estabelecido. Tudo está ligado a um tempo. Promessas ligadas a um tempo. Projetos ligados a um tempo. Tudo que Deus tem preparado está conectado a um tempo. Você não vai viver na hora que você quer, você não vai viver no momento que você quer, você não vai viver do jeito que você quer, você vai viver no tempo de Deus. Segundo, os adivinhadores, eles até tentaram, mas não conseguiram. Por quê? Porque aquilo que é para Deus fazer, nenhum adivinhador vai fazer. Aquilo que é para Deus realizar,
nenhum cientista vai resolver. Por mais que Faraó tenha muito conhecimento no Egito, por mais que ele conheça muitas pessoas dentro daquela região, por mais que ele tenha muita autoridade, ele não vai conseguir resolver aquele problema. Pelo simples fato que existem coisas que só Deus pode resolver. Existem coisas que só Deus faz. Existem situações que só Deus resolve. Você entende isso aqui? Que eles podem até tentar adivinhar, mas não conseguem. Pode até tentar resolver, mas não consegue. Porque quem vai entrar nesse cenário é Deus. É por isso que você vai no médico e o médico não consegue descobrir a doença. É por isso que você vai no psicólogo, o psicólogo não resolve nada. É por isso que você leva fulano nas autoridades e até agora não resolve nada. É por isso que você faz isso ou aquilo e não resolve nada. Por quê? Porque tem coisas que quem vai fazer é Deus. Quem vai entrar no cenário é Deus. Quem vai intervir é Deus. Adivinhador não vai resolver. Gente de outra religião não vai resolver. Autoridades da terra não vão resolver. Justiça não vai resolver. Advogado não vai resolver. Político não vai resolver. Quem vai resolver? Deus. Tem coisas que Deus cria para que Ele mesmo entre. Existem situações que o próprio Deus nos coloca para que o propósito dele se cumpra. Você está pegando essa palavra ou não? Que às vezes Deus pode ter te colocado numa situação que agora você não está entendendo por quê. Mas Ele te colocou porque Ele quer desvendar algo lá na frente. Ele vai fazer algo tão poderoso lá na frente que ninguém vai conseguir resolver. Somente Ele vai fazer. Só que Ele vai permitir que aconteça. Que os homens apareçam. Que os cientistas apareçam. Que os médicos apareçam. Que os sábios apareçam. Que os recursos sejam usados. E depois que esgotar tudo e disser realmente não tem jeito, Deus vai entrar e vai dizer: agora que eu vou mostrar que tem jeito. Por quê? Porque eu vou mostrar para você que quando as coisas chegam no meu tempo, quando chegam no tempo de Deus, quando chegam no tempo certo, ninguém consegue impedir o agir de Deus sobre a sua, a minha e a nossa vida. Você está entendendo? Que aquilo que Deus vai fazer, ninguém pode fazer. E tem coisas que estão dentro de você, existem situações que aconteceram contigo, existem portas que fecharam, existem problemas que você está vivendo, que na verdade você só está vivendo porque Deus quer resolver. É só Deus que vai resolver. E é só Ele que tem o poder de resolver. E não adianta você ficar procurando fulano, procurando Beltrano, ficar cercando a tua vida com outras pessoas. Não, essas pessoas não vão resolver os seus problemas. Essas pessoas não vão trazer a solução. Essas pessoas não vão trazer a cura, porque tem coisas que Deus criou para que Ele resolva. Quem vai fazer é Deus. Quem vai curar é Deus. Quem vai salvar é Deus. Quem vai libertar é Deus. Quem vai mudar é Deus. Quem vai dar vitória é Deus. Então não adianta procurar os adivinhadores. Não adianta ir na cartomante. Não adianta ir na fulana. Não adianta gastar dinheiro com essas coisas e dizer: resolve o meu problema. Tem coisas que é Deus que vai fazer. Você vai se desgastar. Você vai perder seu tempo. E não vai aprender que você precisa colocar sua vida diante do Senhor, se disponibilizar para Ele, se submeter à sua vontade, porque no tempo certo, aquilo que é necessário, Ele vai fazer. Mas eu preciso guardar essa palavra chamada tempo. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Eu estou vivendo o tempo das minhas vontades ou estou vivendo o tempo de Deus sobre mim? É o meu tempo ou o tempo de Deus? Qual é o tempo que eu tenho vivido? Qual é o tempo que eu tenho escolhido viver? Eu quero viver o meu tempo, eu quero esperar o tempo de Deus. Se for para esperar o tempo de Deus, vai valer a pena. Aguarda. Aquieta o teu coração. E não se desespera se você começar a ver pessoas receberem de Deus na tua frente. Não, calma. Toda semente tem um tempo para crescimento. Toda plantação tem um tempo certo para crescer. Então espera. Cada semente tem um tempo.
Deixa Deus tratar com você. E quando chegar o tempo dele, ninguém vai impedir. Porque quando ele for fazer, ninguém impede o seu agir. Ninguém impede o seu propósito. Ninguém consegue intervir os seus planos. E tem coisas que ele cria para que ele mesmo faça, opere, resolva e cumpra o seu propósito sobre a nossa vida. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então escreve aí no comentário. Coloca aí no comentário o que você aprendeu dessa palavra. Não sei, alguma coisa que mostrou o quanto essa palavra gerou efeito na sua vida, né? Eu vou esperar o tempo de Deus, eu vou ficar debaixo da vontade de Deus. Não sei, alguma coisa que você entendeu dessa palavra. Eu vou me submeter à vontade de Deus. Eu creio que Deus pode estar incomodando alguém para que um milagre aconteça sobre a minha vida. Eu creio que Deus pode estar visitando alguém para me abençoar. Eu creio que quando chegar o tempo de Deus, até quem tenta atrapalhar me ajuda. Eu creio no tempo de Deus, né? Existem coisas que só Deus faz, né? Não sei, coloca alguma coisa no comentário para mostrar o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida.